Olá pessoal, vamos aqui resolver a quinta e última questão do capítulo 7 do Moisés. Moisés Nussensberg, volume 3, de eletromagnetismo, né? Esse é o capítulo de campo magnético. E essa aqui é uma das que eu considero as melhores questões do Moisés, só de todas. Questãozinha bem interessante. Um pouquinho complicada porque tem que relembrar a parte de torque, movimento rotacional de um corpo rígido. Mas bem interessante, né? Vamos lá ver. Sobre um galvanômetro balístico, né? Considera uma espira circular de raio A, suspensa por um fio vertical, né? Então, tem um fio aqui passando e no meio dele tem uma espira, né? É só um círculo, como se fosse um arame. E o VV de constante de torção K, situado no campo magnético B, uniforme com a orientação inicial da figura, né? O momento de inércia da espira em relação ao eixo VV é I. Então faz-se passar através da espira um pulso rápido de corrente de duração T, intensidade máxima I. Tão curto que a espira não tem tempo de se mover durante o tempo T. Mostra que o ângulo de deflexão máximo do plano da espira, θ0, é proporcional à carga total, que é igual a IT, contida no pulso. Esse é o princípio do galvanômetro balístico. Em geral, se usa uma bobina com N espiras. Então, pessoal, antes da gente fazer, a gente tem que entender o que é que está acontecendo. Tem aqui uma espira, essa espira está parada, estou colocando um campo magnético tipo, na lateral dela, tá? Ou seja, não está acontecendo nada, até porque a espira está parada, não tem nenhuma carga passando, ela não está se movendo com velocidade nenhuma, até aí tudo bem. Aí o que acontece? Eu vou pegar um pulso, uma corrente, passar bem rápido nessa espira. Quando eu passar a corrente nessa espira, vai surgir um torque. Se você tiver estudado o capítulo do Moisés de campo magnético, só que é um torque bem rápido. A corrente passa bem rápido, dá uma descarga lá e vai fazer essa espira girar um pouco, né? Uma deflexão. Então vamos lá. Essa questão envolve vários conceitos interessantes. Primeiro, o torque gerado por esse campo, por essa corrente elétrica, a gente viu que é o seguinte: torque magnético ao momento de dipolo da espira vezes o campo. O momento de dipolo é a corrente que vai passar naquela espira, a área da espira, produto vetorial com campo magnético, tá? A gente pode supor que o campo magnético, pode supor não, inicialmente o campo magnético ele está perpendicular com a área, né? Então ali no começo, o ângulo entre eles é 90 ainda. Então vai cair a área é π vezes A ao quadrado vezes B, que é o campo magnético. Pronto. Inicialmente, essa espira ela vai sentir um torque bem rápido, com essa magnitude aqui. Beleza? E aqui a espira vai passar uma corrente por aqui, uma corrente por aqui. O que é que vai acontecer? Vai aparecer uma força aqui, ó, apontando para dentro do plano. E aqui a outra força apontando para fora do plano. Então tem aqui uma espira, vai ter uma força entrando, tá para cá, e outra força saindo. Ou seja, eu vou girar a espira. Esse torque é no sentido de girar a espira. Só que ele é bem rápido. Não dá tempo de se mexer enquanto a corrente está passando. Então, o que é que está acontecendo? O que é que eu faço quando eu jogo um torque bem rápido em um objeto que está preso aqui a um eixo que pode girar? E esse torque vai servir para gerar um momento angular. Tá? Essa espira ela vai sentir uma pressão e vai tender a se mexer. Ou seja, ela vai ganhar um momento angular. Porque ela está parada. E você se lembra lá de mecânica 1 que o torque nada mais é que a variação do momento angular em relação ao tempo. Tá? Se eu pegar aqui o módulo, a gente vai ver que o torque é dL, dt. Então a variação do momento angular é o torque vezes o tempo que agiu aquele torque, né? Eu vou pegar o torque que a espira sentiu e multiplicar por quanto tempo aquele torque agiu. Isso vai dar uma variação no momento angular. O torque é constante, né? Que é aquele valor lá de cima, vezes o tempo. Tempinho T. Está lá na questão, é anunciado. Como ela estava parada antes,
o momento angular dela inicial é zero, né? Então aqui eu posso concluir que depois de um tempinho t, essa espira vai adquirir um momento angular dessa magnitude aqui. Beleza? Pronto, aqui. Só que esse IT é a carga, né? Ou seja, o momento angular que ela adquiriu é proporcional à carga que passou dela durante aquele estalo bem rápido de torque, né? Agora que vem aqui a parte um pouquinho mais difícil. Você tem que relembrar o seguinte. Você lembra lá no MHS, quando a gente estuda movimento harmônico simples, né? A gente sempre estuda uma mola está ligada a um bloquinho, né? Está relaxado aqui. Se eu puxar esse bloquinho para cá, qual é a força da mola? Vai ser menos kx, né? Se eu puxo para a direita, a mola vai puxar para a esquerda, sentido contrário. E se eu fizer o contrário aqui agora? Se eu pegar e empurrar o bloquinho para cá, a mola vai empurrar o bloquinho para frente, né? Ou seja, a mola sempre empurra o bloquinho no sentido contrário, né? Se eu puxo para frente, ela puxa para trás. Se eu empurro, ela puxa para frente. Ou seja, a força da mola é proporcional ao deslocamento x. No caso de um objeto que está sob torção, certo? Se eu girar ele só um pouquinho aqui, ó, um ângulozinho θ, a força que vai fazer esse bloquinho, esse círculo girar de volta é proporcional a esse deslocamento angular. Tá? Aqui na MHS é proporcional ao deslocamento x e no movimento de rotação ele é proporcional ao θ. Só que no caso de quando a gente fala em relação a objetos que estão se movendo em seu eixo, né? Movimento circular, a gente trabalha sempre com torque, né? O torque aqui vai ser menos K. Certo? Então tem essa relação aqui, ó. Isso aqui é no movimento linear do bloquinho com a mola, mas quando a gente está falando de objetos que estão em rotação, né? Fala que eu iria rotação. É menos K vezes o ângulo que você gira, tá? Então tá aqui um fio parado. Se você gira esse fio um pouquinho, um ângulo θ, vai aparecer um torque restaurador. Para que esse disco volte para o ponto original dele, né? Aqui o disco parado, eu girei ele, aí vai aparecer esse torque aqui. Que é proporcional ao ângulo que eu fiz girar. Certo? É o chamado torque restaurador do fio. Aí, voltando aqui ao bloquinho. Meu bloquinho tá aqui. Esse bloquinho, quando ele está parado, eu vou pegar e vou puxar ele. Aí ele vai adquirir uma velocidade. Ele vai se estender o máximo possível ali. Então, relembrando. Esse bloquinho que está em movimento, quando ele está aqui bem no centro, relaxado, toda a energia mecânica dele é cinética, né? É energia cinética. mv ao quadrado vezes a massa do bloquinho, né? E quando esse bloco está o máximo possível esticado, a energia mecânica dele é a energia potencial. Você lembra que é K x ao quadrado sobre 2? Você consegue lembrar dessas duas fórmulas aqui? A velocidade cinética do bloquinho e a velocidade potencial devido à mola. Vai existir a mesma coisa aqui no caso desse disco em rotação. Só que a energia cinética de um disco em rotação é 1/2 momento de inércia vezes o ômega ao quadrado, né? Que é a velocidade angular que aquele objeto está se rotacionando. Ele também tem uma energia potencial, que também é 1/2 vezes K. Só que em vez de ser x ao quadrado, aqui na rotação é θ ao quadrado. Tá? Então tem essa relação entre o bloquinho com um disco rotacionando, certo? Então relembrou isso aí. Agora vamos voltar para a nossa questão. Então tá lá, a espira estava lá parada. Soltei uma descarga nela.
joguei uma corrente I durante o tempo T, que gerou esse momento angular aqui, certo? Só que lá na mecânica 1, de física 1, se você lembrar, a gente também tem essa relação aqui do momento angular, ele é proporcional ao momento de inércia do objeto que está rotacionando, multiplicado pela sua velocidade angular. Então, inicialmente, assim que essa corrente passa, essa espira ela vai ter ela vai começar a girar com essa velocidade angular aqui, ômega zero. Que é essa velocidade angular, ômega zero? Que π ao quadrado b dividido pelo momento de inércia. Então, toda a energia mecânica da espira, inicialmente, essa é a energia cinética aqui, tá? Então, a energia mecânica da espira inicial é 1 meio e ômega ao quadrado ômega zero, né? Que é a velocidade inicial da espira. O que acontece? Aí a espira vai começar a girar. Aí tem um momento que ela vai chegar num ângulo de deflexão θ zero, que é o máximo possível. E naquele momento a espira vai ter parado, não vai ter nenhuma velocidade, tá? Então toda a energia mecânica dela se transformou em energia potencial. Então a energia mecânica dela no final vai ser 1 meio K vezes θ ao quadrado. Certo? Agora é só igualar essas duas equações aqui. Vamos lá, recapitulando. De início eu joguei a descarga, gerou um torque. Esse torque criou um momento angular. Aí a espira começou a girar. Começou a rotacionar. Com a velocidade inicial, ômega zero. Ela vai rotacionar o máximo possível. Só que o torque de restauradora tenta trazer ele de volta, né? Tenta trazer essa espira de volta para o canto dela. Esse torque restaurador tem a constante K, constante de torção. Então ele vai pegar toda essa energia cinética do começo, vai girar a espira até um ângulo máximo, né? Que é o θ zero. Então naquele ponto ali que ela girou o máximo possível, toda a energia dela virou energia rotacional, né? Ou energia potencial de rotação. Agora é só igualar essas duas expressões aqui. A única parte difícil é relembrar essas coisas lá da mecânica, né? De física 1. Então, como é que fica? Eu vou isolar o θ zero, vai ficar ômega zero, raiz de momento de inércia, sobre a constante K de rotação. Torção. Pronto. Só que o ômega zero, eu tenho. Só substituir aqui. Vou colocar aqui no pretinho. Então, ômega zero. θ zero vai ser ômega zero, que é Q, π ao quadrado b, K. Prontinho. Que vai ser igual a carga Q, π ao quadrado b. Esse raiz aqui de I eu cancelo com raiz de I aqui embaixo. E embaixo vai ficar raiz de I vezes K, a constante de torção. Então pronto. Essa é a expressão final que a gente queria, né? Mostrar para íons de carga E. Essa aqui é a questão 4. Estou lendo a outra, né? Questão 5 pede para mostrar que esse ângulo é proporcional à carga total, que aqui, o ângulo máximo, θ zero, proporcional à carga que passou naquela descarga bem rápida, né? Então pronto, essa é uma questão bem interessante, tá? Um pouquinho mais difícil, que tem que relembrar essa parte de energia cinética rotacional, energia potencial rotacional, torque de restauração. Aí que usou também o torque do dipolo magnético. Enfim, uma mistureba bem interessante de conceitos, né? Então, pessoal, com essa questão a gente finaliza o capítulo 7, tá? De campo magnético. Valeu!